Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje, segunda-feira, eu vou falar um pouquinho principalmente aí sobre o Fla-Flu, que resultou no título do Flamengo, e também falar um pouquinho da pancadaria generalizada que a gente teve no confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que o Cruzeiro acabou sagrando campeão mineiro, e também dar o meu pitaquinho no confronto gaúcho, Grêmio e Inter, e também no Palmeiras Novo Horizontino, que também resultou aí nos campeões respectivos do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Paulista. Vamos então começar pelo Campeonato Carioca, pela final entre Flamengo e Fluminense, que obviamente eu vi o jogo inteiro, né, porque eu sou flamenguista, minha prioridade é ver o jogo do Flamengo sempre, só que assim, o jogo foi muito ruim, né, não tem nem muito o que falar aqui, e até por isso o vídeo é sobre vários temas também, né, porque o jogo do Fla-Flu não tem muito o que dizer. O jogo foi ruim, foi o primeiro jogo do Leonardo Jardim como técnico do Flamengo, depois da demissão do Felipe Luiz, e eu acho que o principal que pode ser dito aqui são partes um pouco mais extracampo, né? Eu acho que o Flamengo ele reagiu bem à demissão do Felipe Luiz, eu vi os jogadores empenhados, eu vi os jogadores tentando mais, tentando fazer algo melhor, mas obviamente ainda não dá para ver nenhum tipo de dedo do técnico, né? Lá ele, do Léo Jardim. Não tem ainda nada. Talvez um pouco mais de ofensividade nos passes. Em alguns momentos você viu o Flamengo tentando ser mais vertical, que é a característica do Leonardo Jardim. Mas ainda não deu pra ver de fato nada. A escalação foi muito parecida com as escalações do Felipe Luiz, Samuelino titular e tudo mais. É até uma escalação que, ao meu ver, é uma escalação errada, é uma escalação equivocada. Só que, obviamente, o técnico ainda não teve tempo de conseguir trabalhar e observar o que ele prefere pro time. Você tem que tentar manter o que já tem. É melhor, né? Pra manter uma coesão e torcer pra dar certo. Foi o que aconteceu. O Flamengo fez um grande jogo? Não. O Flamengo fez um jogo ok, tiveram pouquíssimas chances de gol dos dois lados. Acho que assim, que eu lembro de cabeça, teve uma finalização do Lúcio Acosta que foi bem perigosa no segundo tempo, se eu não me engano. E teve um lance do Flamengo também no segundo tempo que a bola bate, rebate. Eu acho que o Léo Pereira finaliza muito mal da área, mas que podia ter sido um gol também, porque ele estava sozinho, ele chutou sozinho de dentro da área. Então foi basicamente isso. E não tiveram mais outras chances claras ou chances boas de gol. Então o Flamengo fez um jogo ok. Um jogo na média com o que vinha fazendo, mais o suficiente para levar para os pênaltis e lá ser campeão. Já pelo lado do Fluminense, né, tem uma questão aí. O Fluminense ele tem uma característica, e por Fluminense eu digo esse elenco, né, não um time, a história do time nem nada, eu digo esse elenco. Ele tem uma dificuldade de performar bem em jogos decisivos, né? O Fluminense perdeu para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil do ano passado de uma forma apática, uma forma irreconhecível, né? E outra vez, um jogo decisivo, um jogo importante contra o Flamengo, final, e o Fluminense não joga bem. Eu já estava achando que o Fluminense não estava jogando bem também contra o Vasco na semifinal do estadual, agora, né, semana passada. Não achei que o Fluminense fez um bom jogo. E é curioso porque esse time, ao meu ver, é talvez coletivamente o melhor time do Brasil hoje. Talvez seja. Individualmente, obviamente que não, mas coletivamente sim. E é muito estranho que ele performe tão mal em jogos tão decisivos. Eu não sei se tem alguma questão psicológica, algo a mais. Só que também foi um jogo muito abaixo. O Lúcio Acosta muito apagado, Martinelli muito apagado. E isso faz com que o time do Fluminense não funcione. Defensivamente, funcionou. Defensivamente, foi bem bom. Agora, ficou meio elas por elas, né? Um jogo meio travado, um jogo difícil, um jogo duro. Clássico também é isso aí, né? E aí acabou indo pros pênaltis, e nos pênaltis a gente vê, né, como ter bom goleiro é importante. Tanto Fábio quanto Rossi são bons goleiros. E nos pênaltis também. Toda cobrança era um Deus nos acuda. Dava pra perceber que os jogadores, eles eram forçados a chutar um pênalti muito bem batido para que fosse gol. Tiveram vários pênaltis que foram batidos altos, fortes, que aí não dá pra pegar. Porque de resto, cara, o Fábio defendeu o chute do Luiz Araújo, e aí depois o Rossi pegou o chute do Guga e o chute do Otávio, né? Foram pênaltis mais mal batidos. E o Fábio ainda quase pegou alguns pênaltis do Flamengo, principalmente do Paquetá, que passou por baixo dele, né? Mas acabou que o Flamengo foi campeão nos pênaltis, que é um pouco loteria, e isso dá um ar de tranquilidade pro clube, né? Eu acho que o Fluminense não muda muita coisa, o time segue bom, o time segue coerente com o que joga, o Zubeldia tranquilo no cargo, eu acho que o Fluminense ainda vai fazer um ano muito interessante. Para o Flamengo é um alento, né? O título em si não vale nada, basicamente. Mas vale bastante por ser clássico, vale bastante pela tranquilidade, pela paz que o Léo Jardim agora vai poder ter para trabalhar, sabe? Se ele já chegasse perdendo um clássico e um título, já começaria muito mal o trabalho dele. E óbvio que, a culpa não seria dele, mas o futebol é assim. Então vencer o Carioca dá tranquilidade.
Mas assim, tranquilidade também até quarta-feira. O Flamengo joga contra o Cruzeiro no Maracanã. Se o Flamengo não ganhar do Cruzeiro, essa tranquilidade já vai pro caramba. Então, pelo menos tem uns 2, 3 dias aí tranquilos pro Leonardo Jardim poder começar a fazer o trabalho dele no Flamengo. Dito isso, vamos pro próximo estadual. Eu vou falar rapidinho porque eu vi menos, tá? Tanto do jogo do Grêmio e do Inter quanto do Palmeiras e Novo Horizontino. O Palmeiras e Novo Horizontino foi um jogo que eu também achei abaixo, obviamente muito prejudicado pela chuva, né? Tá chovendo muito em São Paulo nos últimos dias, e isso mesmo sendo Novo Horizonte, ainda é o estado de São Paulo, né? Prejudica muito o espetáculo, né? Prejudica muito o espetáculo e o jogo acaba ficando mais truncado, né? Palmeiras tinha um resultado positivo de 1-0 e acabou que fez um 2-0 cedo no jogo. E isso, na minha cabeça, fala, pô, acabou, né? Mas não, o Novo Horizontino ainda conseguiu jogar, fez um gol, trouxe emoção pro jogo e aquela expectativa de que a qualquer momento algo podia acontecer. Mas não aconteceu. Mérito do Palmeiras, eu acho que é o melhor time, realmente, de São Paulo hoje. E é um time que, de novo, vem para tentar ganhar tudo esse ano e dessa vez começou bem. Começou ganhando o estadual, que também não vale muita coisa, mas é muito mais um recado, é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. E eu acho que o Palmeiras vem de novo forte, é líder do Brasileiro e vai continuar firme, forte, tranquilo para as competições do ano. E o Novo Horizontino, cara, mesmo perdendo o título, foi competitivo. Foi competitivo contra o Palmeiras 2 vezes, inclusive ganhou na fase de grupos. Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Santos. Cara, é um time de Série B muito organizado e que vem muito forte esse ano para subir para a Série A. Ficaria surpreso se o Novo Horizontino não conseguisse esse ano subir para a Série A de vez. Bom, falando um pouquinho sobre o Campeonato Gaúcho, né? Acabou também que a final ficou um pouco mais chata esse segundo jogo, porque o Grêmio tinha ganhado de 3-0 no jogo de ida, e é uma final de jogo de 2 jogos, né? O que é mais incomum hoje em dia, mas foi 3-0 no jogo de ida, então ficou muito difícil para o Inter reverter a situação. A verdade é essa. Esse jogo já começou numa situação muito, muito complicada, até porque eu também acredito que o Grêmio é um time melhor do que o time do Inter. Então, o time melhor já tinha ganhado de 3-0 e tudo bem que o jogo era no Beira-Rio. Mas, assim, era uma situação complicada. E acabou que o jogo ficou pegado, né? Um jogo muito truncado. O Grêmio claramente veio para anular o jogo, né? O Grêmio veio para anular o jogo da melhor forma. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de muito pouca chance de gol, assim, um jogo também amarrado. Característica, tá? De todas essas finais de campeonato estadual que a gente teve ontem, foram jogos ruins. Todos os jogos foram jogos ruins. Eram times bons que fizeram jogos ruins. Eu acho que muito relacionado a questão da rivalidade, a questão de valer um título, né, querendo ou não, o jogo fica muito, muito truncado. E esse do Gaúcho foi a mesma coisa, né? Basicamente não teve chance de gol no primeiro tempo, não teve chance de gol, mas teve um gol, né, o gol do Grêmio, o primeiro gol do Grêmio, que aí ficou 4-0 e acabou, né? Aí não tinha mais graça, a verdade é essa. Eu acho que a principal polêmica fica no VAR, porque teve um pênalti, né? Teve um pênalti que o árbitro deu no campo pro Inter, e aí o VAR tirou esse pênalti, porque aí o árbitro foi olhar e tal e desconsiderou, achou que não teve contato faltoso. E bom, eu não vou entrar muito no mérito, mas isso podia ter mudado alguma coisa? Talvez, porque tava 3-0, o Inter podia fazer 2 gols, quem sabe, né, tal, mas ainda assim acho que seria muito difícil, muito difícil. E aí no segundo tempo, putz, com um agregado de 4-0, o Inter começou a tentar fazer qualquer coisa, né, bola na área, bola na área, bola na área, pressão, o Grêmio só se defendeu. Chegou até a fazer o gol o Inter, mas ficou por isso mesmo 1-1. E eu acho que também é um pouco um recado, mais do que o título em si. O Grêmio hoje é melhor do que o Inter, é muito melhor do que o Inter. O trabalho vem sendo mais bem feito do ano passado para cá. E isso foi posto à prática, né? Um agregado que acabou 4-1. E eu imagino que para o Campeonato Brasileiro é um pouco essa ideia. O Grêmio vai competir mais acima na tabela e o Inter mais abaixo. Que é muito curioso, porque o Inter tem bons jogadores, né? Mas o trabalho não tá legal, não tá legal. E agora, galera, para fechar o vídeo, né, vamos falar um pouco também sobre o Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético, que acabou com o Cruzeiro campeão. E assim, mais do que o futebol, porque novamente o jogo em si foi muito ruim, né? O Cruzeiro e Atlético Mineiro fizeram de novo um jogo ruim, assim como vários outros jogos dos estaduais, como eu tô reforçando. O Cruzeiro acabou ganhando de 1-0 e foi campeão, né? Jogo único no Mineirão, torcida dividida. Por esse lado, muito legal, há muito tempo que não tinha torcida dividida também, né, nos clássicos de Minas. E é muito bom ver isso de volta, né? É uma coisa que o carioca tá muito acostumado, porque no Rio se tem torcida dividida, né? Torcida dividida no Maracanã. Então, sempre tem torcida visitante. Então, quando se joga no Newton Santos, né, sempre tem torcida visitante. Em São Januário também tinha, mas agora São Januário não pode mais receber os jogos porque a polícia não deixa e tal. E aí no Maracanã, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Vasco, sempre é torcida mista.
É dividido, obviamente, dois setores, e aí o meião é misto. E isso é muito comum pro carioca, né? Então, às vezes a gente fica pensando, poxa, mas por que isso não acontece nos outros lugares? São Paulo, eu acho que é um absurdo. São Paulo tem nem torcida visitante, é um escárnio, é um absurdo a polícia não ter segurança para fazer isso. Em Minas é muito bom que esteja voltando, né? Porque você vê, teve e não aconteceu nada na torcida. Não aconteceu nada. Aconteceu no campo, né? Aconteceu no campo. E que foi muito feio. E aí, obviamente, entrando nesse mérito, né? Porque o jogo foi horrível, não tem o que falar. O Cruzeiro foi campeão, beleza. É dar uma sobrevida pro Tite, né? Deu uma sobrevida pro homem, deu uma sobrevida pro Tite. Só que assim, cara, a pancadaria que aconteceu no final do jogo foi inacreditável. Eu admito que eu não estava vendo. Eu vi depois, né, os principais lances e análises e tudo mais. Só que, cara, eu fiquei sabendo, porque eu tava vendo o jogo do Flamengo, que teve uma pancadaria histórica. Aí eu falei, pô, pancadaria? Deve ser aquele bolinho, né? Falei, pô, bolinho, famoso bolinho, alguém empurrou alguém. Irmão, a rapaziada saiu pra trocação de soco sincera, poucas ideias. Negócio assim, impressionante. Impressionante, impressionante. Cara, acho que há muito tempo eu não via uma batalha campal assim, de pô, geral saindo no soco. Geral saindo no soco. E que acabou resultando em muita expulsão, né? Não em campo, porque o juiz, obviamente, não tinha o que fazer. E aí acabou indo pra súmula. No pós-jogo, o jogo acabou, né? Na pancadaria, porque o jogo já ia acabar mesmo, era meio que o último lance. Acabou. E aí na súmula, 23 jogadores foram expulsos. 23 jogadores foram expulsos. E eu tenho aqui a lista desses jogadores. Do Cruzeiro foi Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Vilauba, Cauã Prats, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson e Caio Jorge. Todos expulsos. Do lado do Atlético Mineiro, goleiro Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lianco, Juan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodge, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e o Hulk. Todo mundo foi expulso no pós-jogo. Negócio impressionante, né? E aí eu acho interessante trazer também o documento, né, que o Matheus Candansan escreveu para falar sobre o início do que aconteceu. Vamos lá, abre aspas. Após receber uma falta, derrubar seu adversário, partir para cima e com brutalidade atingir com o joelho o rosto do seu adversário de número 88, esclareço que após essa ação teve início uma briga generalizada, não sendo possível apresentar o cartão vermelho. Aí na sequência ele fala da do Christian, né? Por atingir com a canela a cabeça de seu adversário de número 22, com uso de força excessiva e intensidade alta, quando a bola já estava em posse do goleiro. Esclareço que após essa ação teve início uma briga generalizada, não sendo possível apresentar o cartão vermelho. Então, né, o Christian deu com a canela na cabeça do Everson e aí o Everson partiu com o joelho pro rosto do Christian. É uma loucura, né? Um negócio louco. E aí, nas demais anotações, né, ele usou o mesmo motivo para justificar a aplicação para os outros. Expulso por, durante a briga generalizada, após o término da partida, desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho no tumulto. E aí, por isso, ele expulsou geral. Ele resumiu, né? Resumiu e expulsou geral. Acho extremamente razoável. Porque, assim, não tem condição, né? Não tem condição você conseguir expulsar alguém com o que tudo virou. Vamos passar então agora na íntegra, o vídeo da briga aqui, para eu fazer a famosa análise rápida do vídeo, do que aconteceu. Põe na tela. Vamos lá então ver aqui, ó, esse é o último lance, né? E aí você vê a finalização e o Christian nessa hora, e aí tem que ser dito, ele realmente, vou até voltar aqui um pouquinho, né? Ele realmente vai dividir com o goleiro e dá com a canela ali na cabeça do Everson. Só que assim, lance normal de futebol, né? Lance normal de futebol. Você já vê a dividida com o goleiro direto, o cara tá na intenção ali, pô, valeu. Seguiu, você fica puto com o cara, vai lá, dá uma encarada e já é, né? Já é, não ia dar nada. Só que aí o Everson, sei lá o que acontece, ele perde a linha. Olha isso, cara. Ele vai com o joelho na cabeça, isso aí é mau caratismo. Aí já é mau caráter. Tu foi pra fazer merda. E aí é óbvio que o pau ia quebrar. Eu não sei o que ele imaginou que ia acontecer, porque obviamente o pau ia quebrar. Aí jogam ele dentro do gol, começa a ter porrada, ó, chute, é pontapé. Aí o pau come, tem soco, e o Cássio dá soco. Aí que é muito rápido, não dá pra ver direito, né? Aí o Scarpa ali não deixa disso, mas cara, o bagulho vai totalmente, tipo assim, surreal. É segurança no meio, olha o Cássio doidão. Olha o Cássio doidão. Tipo assim, o Cássio quer ir pra dentro dos caras, pô. Tipo assim, pô, uma vergonha isso, né? Assim, querendo ou não,
Você fala, beleza, entretenimento, né? Pô, pancadaria é maneiro. Tem jeito. Pancadaria é um bagulho maneiro. Tu vê o pau quebrar e tal. Tem jeito. Eu gosto também de luta, UFC. Olha o soco no Gerson. O Lenco deu no Gerson, cai no chão. Aí o cara cai em cima dele, ó. Puta, é uma confusão do cacete. Só que assim, aí ainda tem o Hulk, né? Vou entrar nesse aí. Deixa eu ver o Hulk. O Hulk vai acontecer aqui agora, ó. Hulk dá no Christian, não sei quem é. Aí depois vem, ó, já na voadora, pra pegar o Hulk na voadora. O Hulk apanha pra cacete também, ó. E aí o segurança tentando afastar. Obviamente, não, os seguranças não vão sair na porrada. Eles estão ali pra evitar a porrada. Só que, cara, é uma loucura, né? É uma loucura. E aí tem que ser dito. Tipo assim, é um bagulho vergonhoso, né? É maneiro e tal, pancadaria, o público gosta, o povo gosta, não tem jeito. Tanto que o câmera tá seguindo. Tem que ser dito isso, né? Porra, perfeito trabalho dos câmeras, né? Perfeito trabalho. Porque muitas vezes você vê eles não mostrarem. Eu acho errado, pô. Isso é fato, tá acontecendo, são fatos. Você tem que mostrar os fatos. Isso aí tá acontecendo e, pô, valeu. Entretenimento, tem jeito. Agora, porra, pô, papelão do cacete, né? Ainda mais num jogo que é o primeiro jogo de torcida dividida, cara. Você tem uma batalha campal entre jogador. Tá maluco? Pô, tá maluco? Um bando de cara aí, pô, rodado já no futebol, Hulk, bilionário, porra, Gerson, pô, um monte de cara, o capitão do time. Pô, bagulho feio, né? Feio demais. Então, assim, deu pra ver ali, né? Deu pra ver na pancadaria. Qualquer coisa vocês pausam, se quiserem ver aí uns lances específicos, mas teve o Leão que apanhou, um monte de soco pelas costas. Não foi nem uma briga muito franca, né? Foi briga mais ali do tu chegar de bobeira e toma na cabeça dele. Aí toma uma bica e sai correndo. Mas valeu. Agora, feião. E tem que ver qual vai ser a punição, né? Porque todo mundo foi expulso, beleza, mas essa punição vai valer pra quê? Porque vai valer pro brasileiro? Acho que não, né? Vai valer pro próximo estadual? Só que aí o campeonato estadual vai punir todo mundo com quantos jogos? Porque isso aí devia ser punido com 10 jogos. Só que aí acabou o estadual. E aí o Atlético e o Cruzeiro não vão jogar o estadual de 2027, basicamente. Muito complicado. Eu acho que meio que não vai ter uma punição como deveria. Não vai ter uma punição como deveria. Isso é muito feio, cara. Deveria ter, tipo, pelo menos uns 5 jogos, cara. Pra todo mundo. Foda-se. Põe uns 5 jogos pra todo mundo. Ou uns 2, 3 no brasileiro. Isso já vai fuder os times de um jeito assim, inacreditável, pô. Inacreditável. Mas é o único jeito. Não pode acontecer um negócio desse. Não pode acontecer. Às vezes tem briga, às vezes tem desavença, pô, problema ali, valeu. Mas, cara, não tem condição. Não tem condição uma parada dessa acontecer. A briga é maneira, mas não pode rolar no futebol profissional, né? Ainda mais desse nível. Dito isso, tá feito, tá entregue o vídeo dessa segunda-feira falando um pouquinho aí das finais, algumas mais, outras menos, mas no final os jogos foram muito ruins e o que mais ressaltou nesse fim de semana foi briga, né? Foi briga, não foi jogo de futebol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltamos na quarta-feira. Um forte abraço e até a próxima.